Eu vou me apresentar, eu sou Tainá Queiroz, nutricionista funcional. Depois eu posso fazer uma live aqui explicando sobre a nutrição funcional, como que é, quais são as diferenças, o que que a gente prioriza, né? Porque tem bastante diferença. E essa live de hoje eu vou falar sobre os melhores tipos de óleo para cozinhar. Então, no final eu posso responder algumas coisas e aí eu não vou conseguir ficar olhando muito o que vocês estão falando agora, mas no final eu olho para eu poder tirar algumas dúvidas, tá? Eu falo muito rápido, gente, eu me empolgo, eu vou tentar me conter aqui para eu não ficar atropelando as palavras, então tenham paciência. E se ficar alguma dúvida, depois pode me mandar por direct também, que eu respondo e vou fazendo lives baseado nisso, tá? Mas agora eu já dei um tempinho aqui, eu vou começar. Então, por onde eu vou começar? Como escolher um óleo para cozinhar? Primeira coisa, um óleo, ele tem ponto de fumaça, que é o quê? É um ponto onde o óleo começa a formar substância tóxica, tipo acroleína, que é uma substância aí que é bem tóxica a nós e não é bom esperar o óleo chegar nesse ponto. Então, o melhor tipo de óleo é aquele que tem o ponto de fumaça mais longo. Quanto mais eu retardar esse ponto de fumaça, melhor ainda. Então, eu não vou me ater aqui ao tipo de cadeia das gorduras, porque tem gordura de cadeia, as gorduras têm cadeia média, longa. Então, como eu falo aqui para um público que não é de nutricionista, eu vou falar de coisas mais práticas. Então, se tiver nutricionista aí, vocês têm que saber o que é uma gordura aí de cadeia média, curta e longa, mas acredito que para vocês que não são nutricionistas não tem tanta relevância assim. É importante saber qual é o melhor. Então, eu vou começar falando pela margarina. Gente, não usa margarina. Margarina é a pior gordura que tem. Nem é um óleo, mas eu vou falar aqui de tudo, porque muita gente ainda usa margarina para fazer um ovo mexido. E ainda tem aquelas assim, eu não vou falar marca, mas tem enriquecida com fitosterol, então tranqueira. O que adianta uma tranqueira ser enriquecida com uma coisa boa? Não adianta nada. Então não utilizem margarina. E só a título de curiosidade, margarina é um ponto antes do plástico e ela foi feita para engordar peru. E os perus não quiseram, colocaram sal e deram para nós e nós aceitamos. Então, deixem de consumir. E o que consumir no lugar? A manteiga, que muita gente deixou de consumir e é boa. A manteiga é boa, só que nada em grande quantidade, claro. Uma ponta de faca de manteiga para usar de manhã, super tranquilo. Dá para usar aí com moderação. E aí, aproveitando para falar de manteiga, a manteiga ela tem dois tipos. Tem a manteiga normal e tem a manteiga ghee. O que é a manteiga ghee? A manteiga ghee ela é submetida ao calor a longo tempo. Então é muito utilizada aí na culinária indiana, na medicina ayurveda. E o que acontece nesse processo longo de aquecimento da ghee? Boa parte da lactose é retirada, é extraída, porque a gente vai retirando ali a partezinha de cima da manteiga para poder ficar mais concentrada a gordura. E nisso também sai boa parte da caseína. Então, pessoas que são aí intolerantes à lactose ainda conseguem consumir a ghee. Mas quem tem alergia à PLV, a proteína do leite mesmo, não pode consumir nem a ghee. Mas quem não tem sensibilidade, não tem alergia, tanto a ghee quanto a manteiga, as duas são boas. Porém, a lactose e a caseína, que é uma proteína do leite, a lactose é o açúcar, como nesse processo de clarificação da manteiga para virar ghee, isso é extraído, então a ghee tem um ponto de fumaça mais longo que a manteiga, sendo melhor para cozinhar do que a manteiga. Só que a ghee é mais cara, né? Então, quem tiver condições de usar ghee, usa ghee, quem não tiver condições, usa manteiga. Só que a manteiga é para refoga rápida. Vai fazer um ovo mexido? Pode ser manteiga. Vai fazer um shimeji, um cogumelo? Manteiga. Passou de 3 minutos, já vai utilizar outro tipo de óleo, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, já falei de manteiga, já falei da ghee e já falei de margarina.
E os óleos refinados? Que tem muita gente que ainda usa canola, girassol, milho, soja. Eu não gosto de nenhum desses óleos e eu não gosto porque não são bons. Primeiro que todos eles aí são transgênicos. E depois eu posso falar do problema dos transgênicos, né? Não vou me ater agora, senão vou me alongar demais. Mas eles são transgênicos. No processo que eles são refinados, o que eles têm de bom é retirado nesse processo. Então passa por muitas filtrações, tem adição de solvente para ficar bem clarinho, para ficar sem cheiro. Então tudo isso aumenta o potencial inflamatório do óleo e ele já entra no fogo oxidando, porque ele perdeu todos os antioxidantes que ele tinha ali nesse processo de filtração. Então já é um óleo que vai para o fogo bem ruim. Então ele também vem em embalagem de plástico, não é vidro. Tudo isso aí vai aumentando a exposição do óleo à luz e aumenta aí a oxidação. Então não gosto de nenhum desses óleos aí. Milho, girassol, canola, enfim, nenhum desses são bons. E aí, muita gente, principalmente no interior, usam a banha de porco. Eu não tenho nada contra a banha de porco. Dá pra usar. O problema é que a banha de porco, o que seria melhor? Se fosse um porco aí criado solto, menos inflamado, que não consumisse tantos alimentos transgênicos assim. Mas se não der pra ser uma banha de porco orgânica, que seria melhor a banha de porco orgânica, em substituição a esses óleos de milho, girassol, canola, é muito melhor usar a banha de porco convencional mesmo do que esses óleos refinados. Mas ainda assim, se conseguir encontrar a banha de porco orgânica, eu ainda prefiro, eu ainda acho melhor. Saindo da banha de porco e passando pro... Tá vendo essa Cíntia Perini Nutri aí, gente? Ela é incrível, foi ela que me introduziu aí na nutrição funcional. Eu sou muito grata a ela. Grande abraço, Cíntia. Ela é maravilhosa, ela atende aqui em São Paulo também. Então fica aí uma indicação muito boa. Muito obrigada por tudo, viu, Cíntia? Sempre. E aí, agora falando do azeite, qual que é bom para cozinhar? Então, assim, nenhum óleo foi feito para ser aquecido. Mas quando eu aqueço, o que eu espero? Que ele pelo menos não me faça mal. Eu não vou pegar um azeite aí extra virgem, achando que eu vou aquecer e ter todos os antioxidantes dele. Não vou. Só que é justamente por ele ser super rico em antioxidante, é que ele vai segurar mais esse ponto de fumaça. Então não precisa, para cozinhar, fazer um processo mais longo, não precisa ser um azeite extra virgem. Mas tem que ser pelo menos um azeite de oliva, sabe esses que vêm em lata? Mas não é o óleo composto. O óleo composto é péssimo. Então tem que ser azeite de oliva puro, em latinha mesmo. Tem vários portugueses aí que são bons. Ei, Sandro, um beijo! Saudade! E aí tem vários desses aí que são de latinha, que são muito bons. E para eu ter os benefícios do azeite, eu adiciono ele cru na salada ou na comida mesmo, depois da preparação. Esses aí, o ideal é que seja de garrafinha de vidro, vidro escuro, porque se for um vidro claro, já sofre também uma oxidação. E tem vários parâmetros aí, vários critérios pra gente escolher um azeite bom. Começando do código de barras, por exemplo. Se o azeite é nacional, se ele é daqui, o código de barras vai ser 789, óbvio. Só que se é um azeite português, um azeite italiano, eu espero que ele tenha sido envasado no país de origem. Por exemplo, o código de Portugal, um azeite português, o código de barras tem que ser 560. Eu só sei mais o de Portugal, os outros eu não sei. Mas se é um azeite português, tem que estar lá 560. Sabe por quê? Porque se tiver 789, ele veio sofrendo toda a oxidação nos navios e tudo, e só foi envasado aqui no Brasil. Então eu quero que ele seja envasado lá, tem o código de barras de lá, para chegar aqui no Brasil protegido, já em recipiente de vidro escuro e tudo mais. Então, se o azeite for nacional, código 789, mas se é um azeite italiano, um azeite português, o código de barras tem que ser a inicial ali diferente de 789, para eu saber que foi envasado lá. Depois, se vocês quiserem indicação de marcas,
Vai com Deus, Cintia. Obrigada. Se vocês quiserem indicação de marca, pode me mandar por direct, que eu falo pra vocês. E aí eu não vou me ater à marca aqui também. Mas a acidez, o ideal é que seja 0,2, 0,3, até 0,5. A maioria das marcas nacionais tem acidez de 0,5 e tá bom, tá ok. Então, falei de azeite. Agora sim, surtei, quero fazer uma fritura, que tipo de óleo que eu uso? Então, eu vou falar aqui de redução de danos. O ideal é não fazer fritura. Mas surtou e quer fazer? Ou usa azeite, que é um dos melhores, ou usa banha de porco. E uma dica para retardar esse processo aí, para retardar esse ponto de fumaça, é colocar um ramo de alecrim dentro desse óleo, que aí ele vai aguentar mais, porque é bastante antioxidante, então vai ajudar esse óleo aí a dar uma segurada no fogo. Então, o que eu posso usar para cozinhar? Melhor coisa é azeite. Melhor coisa é azeite. Ah, não tenho condições, azeite é muito caro. Gente, usa pouco. Para fazer arroz é quase nada, para fazer feijão, quase nada, para fazer bife, para fazer frango, tudo isso é pouquinho. A água ajuda a passar o bife, a água ajuda a passar um peixe, pode fazer assado, pode fazer de várias formas. Então, obrigada, querida. Obrigada. Então, pouca quantidade e de uma qualidade boa. Minha família é grande, eu uso muito, então pelo menos uma banha de porco já vai ajudar demais. Tainá, mas o que isso vai impactar no meu dia? Gente, não são coisas que vocês vão substituir e que vai impactar de imediato. Mas acredita em mim, isso a longo prazo faz muita diferença. O tanto de doença que vocês não vão impedir, porque essa quantidade de óleo refinado todos os dias, no final de um mês, gera um processo inflamatório imenso no nosso corpo. E qual é o problema desse processo inflamatório? Câncer, doenças crônicas não transmissíveis. E câncer a gente fala assim, mas o que acontece? A gente nasce com algumas predisposições aí a ter doenças. Uma delas é o câncer. De acordo com o meu estilo de vida, eu posso impedir isso, porque a genética só determina 10% de eu desenvolver ou não uma doença. 90% está nas minhas mãos. Se eu vou ter um estilo de vida bom ou ruim, se eu vou ser sedentária, se eu vou me alimentar bem ou não. Então, nada tá certo ali. Porque minha família toda morreu de coração, vou falar de forma mais simples. Morreu de coração, eu vou morrer também, ou minha família toda teve câncer, eu também vou ter. O que a gente herda, sobretudo, são os maus hábitos da família. É aquela família que está acostumada ali a comer mal, a ser sedentária a vida inteira. Então a gente acaba herdando esses hábitos ruins. Mas se a gente saca qual é a pegada ruim da família, que é não fazer atividade física, bebe pouca água e come muita fritura, muito doce, pegou isso, faz o contrário. Mas é porque ninguém faz atividade física lá em casa, eu vou fazer. Se eu não quero ter aquele tipo de doença que é da minha família, eu vou fazer o contrário, vou fazer diferente. Então, essa daí são uma das dicas. Então hoje eu fiquei de falar poucas coisas aqui pra vocês, eu quis falar mais dos tipos de óleo mesmo. Quem entrou no final, espera um pouquinho e volta pra assistir desde o início, porque senão eu fico muito repetitiva e hoje eu não posso me prolongar. E então, resumindo é isso, não usem margarina, no lugar da margarina usem manteiga para fazer preparação rápida, shimeji, para fazer ovos mexidos, até 3 minutos, pode usar manteiga, mas pode fazer ovo também com azeite. Azeite em tudo, pode colocar azeite em tudo. Só não precisa ser um azeite extra virgem para fazer uma preparação longa. Pode ser aquele azeite de latinha, o azeite de oliva normal, mas não óleo composto. E para eu consumir ali puro, em cima da salada, é o azeite extra virgem. Banha de porco, quem não tem condição de usar azeite, usa banha de porco. Fritura, surtei, vou fazer, faz uma fritura, coloca um raminho de alecrim lá dentro, tá tudo certo. Então, é isso. Para escolher um azeite bom, pode ser Tem 2 marcas aqui que eu gosto muito no Brasil e eles são envasados em Portugal, inclusive. Mas escolham sempre as garrafinhas de vidro escura, que eu já falei aqui para quem tava antes.
E aí, pessoal, é isso. Se ficou alguma dúvida, pode mandar pra mim. Acho que eu consegui falar tudo que eu queria. Se eu deixei de falar alguma coisa, vocês podem me mandar por direct depois, tá? E então, porque só pra resumir, a banha de porco ela é de origem animal, óbvio, e o azeite ele é de origem vegetal, manteiga é animal. Eu prefiro, sempre que eu vou cozinhar, utilizar mais fontes de origem vegetal, porque as fontes de origem animal a gente já usa demais na nossa rotina. A gente já come muita carne, pelo menos eu, né? A gente já consome carne, eu sei que tem veganos aí que me acompanham e tudo, que já tem um potencial inflamatório muito inferior do que quem consome carne, porque querendo ou não a proteína animal ela é mais inflamatória que a vegetal. Então, como a gente já se inflama demais, inclusive com os agrotóxicos, vamos tentar consumir mais gorduras vegetais. Então tenta usar azeite em tudo e para dar um gostinho, um tchan, usa manteiga de vez em quando. E quem não tem condições, banha de porco mesmo. A próxima live eu vou fazer sobre a higiene do sono, tudo bem, Gu? Vou fazer sobre a higiene do sono. Eu propus fazer e pouca gente quis, mas eu tenho essa missão de fazer vocês dormirem bem. É super importante, porque quem não dorme bem não emagrece, não ganha massa muscular, não tem disposição ao longo do dia. Então, o primeiro passo para ter uma nutrição boa, para ser saudável, é dormir bem. E dormir bem é dormir, deitar, adormecer sem dificuldade e acordar só no dia seguinte pleno. Não tem que acordar um bagaço, acordar parecendo que passou um caminhão por cima. Então, Raquel, vamos alinhar isso aí, não é? E aí a gente tem que acordar assim, super disposto pro dia poder render bastante. E isso é sono. Você pode comer 100%, pode fazer o que for. É qualidade de sono. Mas eu não vou falar as dicas aqui não, tá? Então, próxima live, fiquem comigo. Então, gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. E desejo bom feriado. O meu vai ser maravilhoso. Sexta-feira eu trabalho, sábado também. E delícia. Então, contem comigo, deixem aí suas dúvidas. Podem me mandar via direct. E não deixem de responder os questionários. Eu encho o saco com esses questionários que eu mando aí pra vocês nos stories. Mas através desses questionários é que eu tiro aí os temas das lives, dos vídeos que eu faço pro YouTube e tudo mais, tá? Então me ajudem, divulguem, se vocês gostam do meu trabalho, divulga, marca aqui quem vocês acham que eu posso ajudar. E muito obrigada, tenham uma boa noite. E quem chegou agora, eu agradeço a presença de quem chegou agora, de quem estava aqui desde o início, mas se quer entender um pouquinho mais de óleos e tudo mais, é só esperar e eu vou deixar aqui por 24 horas e vou postar no YouTube também, tá? Então, tenham todos uma boa noite e obrigada. Grande abraço, bom feriado.